iniciando na quarta sessão do Tânia, a carta sagrada de número 16. No próprio título dessa carta, Alter Rebbe escreve que ela foi dirigida para uma certa comunidade. Ele não menciona aqui o nome da cidade ou da comunidade a quem ele endereçou essa carta, mas, como nós vamos ver no conteúdo dela, se tratava de uma comunidade que estava passando por um momento de aperto financeiro, ou seja, que a situação que eles se encontravam dentro das circunstâncias era um ano de crise, uma fase difícil, especialmente naquela cidade, para aquela comunidade, e em termos financeiros, de sustento, parnassá, eles estavam numa situação muito apertada, muito delicada. E por isso, já que estavam passando por esse aperto, por esse sufoco, eles também diminuíram as suas contribuições para a tzedakah, para a caridade, dando menos do que eles estavam acostumados, já que eles estavam também ganhando menos ou bem menos, e aquilo que eles ganhavam talvez mal dava até para o seu sustento, para prover suas necessidades básicas. Então, se não cortaram na totalidade, mas diminuíram os valores de tzedakah, os valores, as contribuições para a caridade que eles estavam habituados. Nós vamos ver nessa carta, que também então versa sobre o assunto de tzedakah, que o Alter Rebbe os conclama, desperta esses correligionários para que eles não diminuam, não retrocedam, não diminuam o valor das suas contribuições para tzedakah. E ele vai dar vários motivos e razões, motivos espirituais, razões até místicas, indicando que a pessoa não deve, apesar que isso às vezes pode ser uma reação instintiva, ou a primeira reação da pessoa, pensando de forma lógica, a pessoa corta supérfluos, etc. Quando ganha menos, ele pode imaginar que ele deve diminuir a tzedakah. O Alter Rebbe vai nos explicar aqui, por diversas razões e motivos, que a pessoa não deve fazer isso. Isso se aplica não só, naturalmente, não só àquela comunidade, mas eventualmente a cada um de nós. Deus nos livre. Às vezes, quando a gente pode estar numa situação semelhante, então é bom saber desses conceitos. Ele vai nos explicar que tanto pela lei judaica, como também, mais ainda, aqueles que procuram agir de uma forma mais caprichada e esmerada, mais do que a própria lei exige, ele vai nos expor vários motivos e razões por que a pessoa não deve diminuir a sua tzedakah, mesmo quando ele está ganhando menos, ou mesmo nos momentos de aperto, às vezes até de necessidade. Então ele abre sua carta se dirigindo aos membros daquela comunidade específica. Ahuvayai, achayai, vereai, asher kenafshi, meus amados, meus queridos, meus irmãos, meus companheiros, que são queridos para mim, como a minha própria alma. Vocês são para mim como a minha própria alma, a minha própria vida. Então ele se dirige a eles com todo esse amor e carinho, dizendo: Hinelo nela mimeni tzokaitim. Não pensem que eu ignoro, que me passa desapercebido todas as dificuldades que vocês estão passando, seja as privações desse momento que vocês têm, elas não são desconhecidas de mim, eu estou ciente delas. Seja, eu estou acompanhando, estou solidário a vocês, isso dói a mim também, eu sei, eu estou a par, asher nidal dela parnassá, eu sei como todos os meios de sustento, de obter o ganha-pão, todos eles foram reduzidos, todos eles foram diminuídos. Bifrata yeduim li mimachneichem, asher mata yadam, bli shum masheinu masheina. Mais ainda eu conheço, estou a par de casos específicos de pessoas da vossa comunidade
que eles em especial foram afetados e prejudicados e foram muito prejudicados por essa situação, de maneira tal que eles estão sem qualquer provedor, eles não têm qualquer apoio e sustento, a sua fonte de parnassá, de ganha-pão, foi ou está comprometida, e eles por isso estão em grande dificuldade. O mamash lovim veochlim, a tal ponto que literalmente algumas dessas pessoas tinham que pegar dinheiro emprestado, pedir dinheiro emprestado para comprar comida. Ou seja, só tinham dinheiro para comer quando tomando emprestado de outros. Hashem yirachem aleihem, que Deus se encha de misericórdia por todos eles, veyarchiv lahem batzar bekarov, que Deus tenha compaixão de todos e que traga rapidamente a eles, a todos esses que estão em aperto, sofrendo, etc., que lhes traga um alívio das suas dificuldades. Então, o Alter Rebbe, ele abre a sua carta dizendo: eu estou ciente da situação, eu estou a par de tudo que está acontecendo e da gravidade da situação. Mas ele prossegue e nos diz, ou diz a eles e a todos nós, mas mesmo assim, apesar de tudo, lotov hemosim lenafsham, vocês não têm agido corretamente com as suas almas, ou seja, a atitude que vocês tomaram, a reação de vocês em relação à situação que vocês encontram, ela não está sendo positiva para vocês mesmos, para o bem de vocês, para o bem das suas almas. Lefi anishma, qual foi a reação deles? Desses acontecimentos, desse aperto, lefi anishma, a partir disso que escutamos, asher kafzu yadam aptucha meodam adayom hazeh, que vocês, reagindo a essa situação, acabaram fechando as suas mãos, fechando as mãos para tzedakah, para caridade. A vossa mão, a mão de vocês que habitualmente sempre esteve aberta, ou seja, até os dias de hoje sempre estava aberta para doações, para contribuições. Liten beyad meleah ve'ain yafah, que vocês eram conhecidos como pessoas que davam de mão cheia tzedakah, ou seja, eram pessoas de mão aberta e que quando davam tzedakah faziam isso generosamente, de mão cheia e com bons olhos. Em outras palavras, faziam isso até numa quantidade maior do que o prescrito estipulado pela lei, faziam isso com prazer, com satisfação, dando e doando lekol itztarchut ha'echechim ledei machsorei ha'evyonim nekiim, vocês procuravam sempre prover, suprir as necessidades, todas as necessidades vitais daquelas pessoas carentes, daquelas pessoas que necessitam, aquelas pessoas que às vezes estavam limpas, de tudo, estavam vazias, não tinham do que se alimentar, do que se vestir, etc. Mas vocês sempre procuraram prover os necessitados, os carentes de todas as suas necessidades, de tudo aquilo que eles precisam, estavam habituados a obter. E saibam que esses carentes, esses pobres, esses necessitados, seja nas suas localidades, ou seja também na Terra Santa, que era para onde o Alter Rebbe direcionava os fundos que ele coletava, os olhos deles estão voltados para nós. Eles estão condicionados a essa ajuda, eles dependem dessa ajuda que estão habituados a receber, que vocês e nós sempre demos a eles, procurando prover todas as suas necessidades. Então eles estão com os olhos voltados e erguidos para nós, esperando aquela ajuda tradicional que de costume sempre nós dávamos a eles. Veimanu lo nerachem aleim chas v'shalom, mi erachem aleihem. E se nós não tivermos piedade deles, Deus nos livre, então quem o fará? Quem vai ter misericórdia deles? Se nós que somos os seus irmãos, próximos a eles, não nos apiedarmos deles, então quem o fará? E assim diz o versículo bíblico,
que o seu irmão possa viver contigo. Em outras palavras, nós temos que dar condições para aquele que é nosso irmão, não só irmão sanguíneo, mas aquele que é próximo de nós, nosso correligionário, etc., aquele, da mesma forma que você está vivendo, que ele também possa viver contigo, junto com você, no mesmo nível, na mesma proporção. E aqui ele nos diz, em outras palavras, o Alter Rebbe está nos falando que o significado desse versículo bíblico, Vechei achicha imach, que o teu irmão possa viver contigo, junto de você, isso significa que mesmo nas necessidades vitais, nas necessidades básicas da vida, você se divida e compartilhe com o teu irmão, com o teu amigo. Ou seja, não só quando você está abastado, não só quando você tem sobrando, ou você tem reservas excedentes, daí você dá um pouco do que sobrou para o teu irmão, para o teu companheiro, mas ele nos diz, assim ele explica, interpreta o versículo bíblico, Vechei achicha imach, que viva o teu irmão contigo, com você mesmo, quando você tem tudo sob medida, para apenas sobreviver, apenas para viver no básico, no essencial. Mas mesmo assim você não está isento de compartilhar e dividir com teu irmão. Assim como você está vivendo, sobrevivendo, dê condições dele também viver e sobreviver. Mesmo que aqui não é que você está fazendo aquela boa vida, você está com qualidade de vida, você está, como a gente falou, com sobras excedentes. Não, mesmo que você está vivendo até um pouco apertado e limitado, porém, mesmo assim, a Torá te diz que o teu irmão possibilite que o teu irmão viva junto de ti, junto de você. Lo amru chayecha kodmin, isso que os nossos sábios disseram, que a tua vida tem precedência, uma famosa regra extraída no Talmud dos nossos sábios. Ele nos diz, quando isso foi dito, em que situação se referem os nossos sábios que se aplica essa regra? Ela shebiyad echad kiton shel mayim vechulei, shehu davar השווה לשניהם בשווה לשתות ולהשיב נפשם בצמא. Isso, verificando nas fontes talmúdicas, é uma regra que os nossos sábios aplicaram apenas numa situação específica. Quando há duas pessoas andando pelo deserto já há muitos dias e foi terminando a comida e a água e bebida, e apenas para uma delas sobrou um cantil de água, e são duas pessoas, o outro já acabou a água dele, e esse cantil é suficiente para abastecer, para saciar a sede, ou manter viva uma única pessoa. Então, nesse caso, por um lado, a Torá diz, ame o próximo como a ti mesmo, porém, se os dois beberem, se dividir a água pelo meio, no final os dois vão acabar perecendo. Essa água não vai ser suficiente para hidratar nenhum e nem outro. Então, nesse caso, no final, estabeleceram os nossos sábios, Chayecha Kodmin, a tua vida, a vida do dono do cantil, ela tem precedência, já que a quantidade de água no cantil serve para hidratar uma única pessoa, então o dono do cantil, aquele não tem obrigação de dividir, porque senão os dois vão acabar morrendo. Mas ele nos diz, o Alter Rebbe, somente nesse caso hipotético, numa situação extrema como essa, é que se diz que a tua vida tem precedência e você está isento de dar, dividir ou compartilhar com outro. Porém, mas num caso realista, em situações como a que estavam vivendo, quando o pobre, o necessitado, ele precisa simplesmente de pão, da coisa mais básica, essencial para dar para suas crianças, quer dizer, a comida mais básica e elementar, ou ele precisa de lenha, ou de cobertores, de agasalhos para se cobrir no inverno, lenha para aquecer uma fogueira, uma lareira, etc., mas que isso também conseguir evitar, privar-se do frio, etc. Isso é uma coisa, necessidade básica. Então ele nos diz, essas necessidades básicas, a comida e o agasalho para o pobre necessitado,
Kol dvarim eilu, todas essas coisas básicas e vitais, elas têm precedência, kodmim lechol malbushei kavod, elas têm precedência sobre todas roupas honradas que você ou os teus familiares podem vestir ou querer vestir, seja para o Shabat ou para dias festivos, etc. Bezebach mishpacha, ou para ceias familiares, para refeições familiares festivas, que inclui basar, vedagim, vechol ma'atamim, que incluam carne, peixes e todas outras delicatessen ou comidas especiais, shela adam vechol bnei beito, seja da pessoa e mesmo de todos os seus familiares. Então, nesse caso, enquanto o pobre está necessitando de coisas vitais para a sua existência, para a sua sobrevivência, comida básica, ele necessita de pão, nem dinheiro para o pão simples ele tem, ou de um mínimo agasalho para não morrer de frio, para não passar frio. Ele nos diz, isso com certeza, é claro que tem precedência, tem prioridade sobre outras coisas para a pessoa que não são vitais. Então, como ele nos dá aqui exemplos, ele diz roupas especiais e bonitas que você queira inaugurar, ou comidas especiais, ou uma mesa farta com carne, com peixe, etc. Ele nos diz, isso pode ser bom e bonito quando se tem suficiente, mas se não tem suficiente, ele nos fala, você não deve estar sentado a uma mesa farta, ou vestindo roupas bonitas, especiais, enquanto o pobre não tem nem o básico, ele não tem nem o pão para se alimentar, ou nem o agasalho para se cobrir. E nesse caso, em situações como essa, nos diz o Alter Rebbe, não se aplica essa lei talmúdica de que a tua vida tem precedência. A tua vida tem precedência quando se trata de algo realmente essencial, de algo vital, mas quando se trata daquilo que não é vital, ou talvez são supérfluos, então você não pode ficar usufruindo de supérfluos enquanto o pobre não tem aquilo que é essencial e vital para ele. כמו שלעני שווה בשווה ממש, כי דיטה בנדרים דף פי. Ele nos dá aqui referências talmúdicas, nos remetendo ao tratado Nedarim no Talmud, nos dizendo uma vez que aqui não se trata de algo essencial e vital, como no caso do pobre. Para o pobre se trata de fato de uma necessidade essencial, de uma coisa básica para ele poder sobreviver, mas para você, esses adicionais, seja em forma de alimento, seja em forma de vestuário, etc., isso já é um luxo, já é alguma coisa adicional. Então ele diz, o adicional seu não pode e não deve ter precedência sobre o básico, essencial e vital para o pobre e o carente. Então ele nos diz, isso que se fala que a tua vida tem precedência apenas se trata e se aplica quando a situação é idêntica, quando há o básico, mínimo necessário, vital, essencial, de forma tão limitada que pode servir só a você e tua família, ou ao pobre, nesse caso, pela halachá, você não só pode, mas deve dar precedência à tua vida e aos dos teus familiares. Mas quando a tua vida básica, essencial, já está garantida e assegurada, então os adicionais você tem que abrir mão para garantir e assegurar o básico essencial para o pobre necessitado.